Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Iniciamos, mais um programa Acordando Três Dobras aqui pela Convert. Toda sexta-feira você tem esse programa, em todas as maiores, as mais conhecidas plataformas aí, ou como queiram chamar, redes sociais. Esse programa Acordando Três Dobras pela Convert TV. Amém? Aqui é a casa do amor, a casa de Deus, a Convert TV. E esse programa nosso sempre inicia, nós que iniciamos, fazemos uma pergunta. A pergunta é: como você está? Você vai bem? Como é que você está? Nós de fato queremos saber, então você tem um número aí, você liga, manda uma mensagem, você responde lá pelas redes sociais, faz um pedido de oração e nós certamente estaremos orando e devolvendo sua pergunta, enfim. E que você possa contribuir, Nós estamos aqui nesse programa pedindo a você que você contribua da forma que você queira contribuir. A primeira contribuição, e das maiores que você pode dar, é assistindo esse programa todo. Todos os dias, todas as sextas-feiras, você assiste o programa todo, escuta, ouve a palavra. E aí, como fica gravado, você pode ir lá todos os dias, de manhã, de tarde, a hora que for mais conveniente. Aí você assiste, toma anotações, ora junto e também compartilha, manda para sua prima, para o seu primo, seu amigo, seu vizinho, Lá no celular hoje é só um dedinho, mas você já vai mandando para os grupos. É necessário, Porque aí é uma mensagem boa, uma mensagem de paz, não uma mensagem de terrorismo, uma mensagem chata, ruim, chega a muitas outras pessoas, especialmente aquelas que gostam de você. De repente você acha assim: essa palavra não serviu para mim não. Mas certamente servirá para alguém, porque a palavra de Deus, ela, quando sai, ela não volta vazia, A Bíblia, a Bíblia é sagrada, quando ela sai, a palavra de Deus, quando você abre ela, ela se torna a palavra de Deus. E a nossa boca, Deus está inteiramente no desejo de querer usá-la. Então eu particularmente entrego a minha boca para que Deus use com uma mensagem direta para o seu coração. Amém? Então faça isso, compartilhe, escute o programa todo, se derrame na presença de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Nós, como de costume, amados irmãos, queridos, todos aqueles que me escutam, evangélicos ou não, nós temos um costume, aqui 2 elementos nós temos aqui nas mãos, que é a água, A água e o óleo, Um simbolizando o óleo, a presença do Espírito Santo, e o outro simbolizando a palavra, A palavra de Deus. E o centro da palavra é Jesus Cristo. Qual é o centro da palavra? É Jesus Cristo. Então nós vamos orar por esses 2 elementos. Amém? Hoje nós vamos fazer diferente, vamos orar pelos 2 elementos em um momento só. Amém? Tem dias aqui que nós oramos por um elemento, depois oramos pelo outro. Agora nós vamos orar pelos 2 elementos. Amém? De uma vez só. Em um momento só. Então você pega o seu óleo aí, pega a sua água, acompanhe conosco, ore conosco, creia junto conosco e receba junto conosco. Feche seus olhos ou esteja atento aí a esta oração, a oração da fé, a oração do milagre. Não é só milagre, eu me preocupo bastante em orar, e não só o milagre físico, mas o milagre espiritual e o milagre interior, especialmente o espiritual e o interior, psicológico, porque de dentro para fora, se você está bem dentro, às vezes você pode até não ter uma perna, mas você está bem no seu interior, uma perna mesmo física, perdeu, enfim, um braço, uma mão você não tem, um olho, uma orelha, enfim,
mas você tem, talvez até você só restou o seu ouvido. Você está aí numa cama, não faz mais nada, assim, só parado, e o seu ouvido ou os seus olhos, mas você escuta. Então aqui nós estamos orando com em nossas mãos um copo com água, na outra mão um vaso, um frasco com um óleo, um pouco de óleo representando, óleo de oliva representando a presença do Espírito Santo. Então a água na mão direita, né, em minha mão direita, e o óleo na minha mão esquerda. Amém? Vamos orar? Deus, esses dois elementos aqui, simbolicamente, no sentido histórico, simbólico e no símbolo humano, social e espiritual, religioso nosso, nós estamos com dois elementos que representam, ó Deus, a palavra, a água, este copo com água que está na minha mão direita, e na minha mão esquerda, esse frasco com óleo representando o Espírito Santo. Pai, eu invoco a Tua palavra que diz, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, lá em João 14, ao Pai, crendo, vocês vão receber. E nós nos baseamos nesta palavra e oramos em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor cure com a Tua palavra, cure quando terminar esta oração, essa pessoa possa beber esta água. Ó Deus, possa fazer uso desta água, especialmente bebendo, ou guardar para um filho, para alguém que precisa, que você acha que precisa. Pai, vai curando, vai libertando o físico, o psíquico, o emocional, o sentimental. Vai, Senhor, chegando pela Tua palavra, que a Tua palavra diz que nós receberíamos autoridade para repreender demônios. Eu repreendo o demônio que age nas finanças, dentro da casa, no seio familiar, com brigas, com mentiras, com intrigas, falsidades, ou de repente já está pronto um plano para suicídio ou um plano para homicídio. Em nome de Jesus eu quero desfazer esse mal agora. Todas as legiões, o espírito que quer levar essa pessoa para se drogar, mediante a palavra, eu amarro esse espírito e mando embora. Todas as legiões que agem nos governos municipais, estaduais, nas esquinas, nos prostíbulos, até mesmo aqueles que querem entrar nos corações de muitos que se dizem bons e religiosos. Então eu quero amarrar essas legiões, esses demônios. Também dizer que todo contra-ataque está repreendido. Satanás bata em retirada, principados e potestades. Doença, seja câncer, seja qualquer doença, a pior, a mais difícil, a que não tem cura, seja agora repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo cura para este corpo, usando a palavra representada por um copo com água em minha mão. A palavra que é a palavra de Deus, a água que é a palavra que limpa, que restaura. Eu oro agora no nome de Jesus. Pai, quebra o arco, corta as lanças, queima tudo que é ruim. Pai, de repente mandaram uma bruxaria grande, pesada, objetiva, para atingir a mente e os nervos. Inclusive, é como se tivesse a pessoa engolido, está no estômago uma agulha, faz radiografias, ultrassonografia, enfim, não acha nada, mas é como se no estômago tivesse uma pontada, uma agulhada. É um demônio. Não todas as pessoas são demônios, mas as que são demônios eu quero amarrar. Pela palavra eu tomo posse da vitória dessa pessoa.
e mando este demônio embora agora, em nome de Jesus. Quero também pedir ao Pai, através daquilo que a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor faça com que quem está cego, espiritual, conheça a tua palavra. E quem não quer crer ou não crê, possa crer. Pai, vai nos hospitais, vai curando. Pai, qualquer situação que de repente eu acho difícil em mim, cura, restaura e purifica 10 vezes a vida do outro. Pai, a mulher, o homem, o menino, ó Deus, essa pessoa de todas as cidades, de todos os lugares, ó Deus, no emprego, aquele que está com a gripe, aquele que está com um mal-estar, uma doença, meu Deus, no reto, uma doença, Senhor, no intestino grosso, na bexiga, aquela pessoa que está prestes a perder o útero. Em nome de Jesus, opera este milagre. Eu profetizo um milagre. E eu mando todos os demônios que provocam esse mal cair por terra. É uma epilepsia, caia por terra. Deus, por mais sofisticado, científico, avançado que esteja o mundo, mas nós somos frágeis, humanos, e sempre haverá falta de alguma coisa. E o melhor que nós profetizamos aqui é a cura da alma e do espírito. Portanto, Pai, eu oro por esses dois elementos, especialmente pela água, que é a palavra. Que esta água entre nesse ouvido. Faça uma limpeza, Senhor, contra os demônios, toda ação demoníaca dentro desse estado, dentro dessa cidade, nessas ruas. Faz, Pai, uma ação contra a ação demoníaca. Nós agimos contra as ações demoníacas com esta oração, usando o nome de Jesus, e mandamos embora as ações demoníacas em todos os 4 cantos dessa terra, especialmente dos corações, nas igrejas, em qualquer outro templo religioso, fora do templo, nas casas, a faca que alguém quer esfaquear o outro, caia por terra agora, no nome de Jesus. Demônio, legião, principado, potestade, área familiar, área psicológica, vocês que trabalham dentro da família, fora da família, nas ruas, em casa, nos prédios, em nome de Jesus, legiões batem retirada, em nome de Jesus. Pai, eu peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo invada cada coração. Espírito Santo, vai invadindo, porque só o Senhor pode fazer com que essa pessoa entenda o quanto perdida ela está, espiritualmente principalmente. O quanto ela já rodou atrás de vários deuses, atrás das drogas, atrás do namoro, atrás... Quantas vezes essa pessoa já chorou até dentro do quarto, dentro do motel, dentro de um escritório, no campo de futebol, na rua, no trânsito, no sinal quando para. Você já chorou muito. Pai, cura esta pessoa, restaura, e que esse vazio que ela está sentindo, curtiu tanto, mas quando chega em casa sente aquele vazio. Esse vazio se chama o vazio que só cabe Deus. O endereço de Deus é o teu coração, portanto abra. Pai, Espírito Santo, que essa pessoa abra o coração. Espírito Santo, como o óleo que está na minha mão, você derrama a tua própria presença em cada coração. Seja teus, ou a pessoa seja ache, ou alguém diga que não é, essa pessoa não é do Senhor. Finaliza esta oração aqui entregando esses dois elementos simbolicamente. Ou seja, juntando a palavra e o Espírito Santo. E entre a palavra e o Espírito Santo está Jesus Cristo. E eu declaro o Pai, o Filho e o Espírito Santo invadindo as mentes e as casas e consertando esta nação, consertando o meu coração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, não deixe os contra-ataques nos atingir. Toma as crianças violentadas. Toma as mulheres violentadas sexualmente. Deus, as brigas dos grupos que alguns chamam de facção ou gangue. Sei lá. Comando A, comando B. De vendedores de droga e aqueles que praticam os crimes de homicídio ou outros. Em nome de Jesus, limpa, seja na política, Deus, nas prefeituras, no Senado, na Câmara dos Deputados. Ó Deus, no lugar onde fica a presidência da República, no Supremo, nos 4 cantos desse Brasil. Eu quero amarrar dessa cidade, desse lugar, de dentro da sua casa, do seu interior, todos os demônios. E eu profetizo que a água e o óleo do Espírito recaia sobre ti. Você que me escuta, que você que ora por mim, comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, a água e o óleo, você vai fazer uso, né? Eu, no meu caso, vou pós-consagrada e orando por este copo com água. Eu vou agora beber um pouco, ingerir, né? Você pode fazer isso também. Como sinal da crença, do amor, né? Que você tem pelo seu Deus, da crença e da fé e da confiança em Deus através da oração e na oração. E o óleo, né? O óleo do Espírito, né? Aleluia, você pode pegar um pouquinho aí, ó, do óleo, amém? Como nós estamos fazendo aqui, né? E eu vou ungir a minha cabeça, vou ungir aqui a minha garganta, né? Minhas mãos. E eu profetizo que na minha cabeça, tanto física, garganta e mãos, quanto espiritual, psicológica, intelectual, sentimental, religiosa, né? Não a religiosa no sentido do pecado, mas no sentido de crer em Deus, possa ser abençoada e fluir. Então faça isso também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você ama Jesus? O que é que você sentiu após essa oração? Uma tonteira? Então você vai dizer, ó, eu me senti tonta, tonto. Nós vamos, quando terminar esse programa, através das redes sociais, do Zap, está aí o meu número, o WhatsApp também, né? Você vai nos procurar e nós vamos continuar orando, qualquer hora, viu? Você pode ligar. Se eu não atender uma hora, eu atendo outra, mas certamente eu volto a ligação. Amém? Não esqueça de compartilhar agora mesmo, né? Compartilhe, assista o programa todo, escute, né? Nos acompanhe, agora compartilhe, você pode orar, você pode orar por nós, é isso que você faz, a maior contribuição é assistir e viver a palavra que Deus está nos entregando para você. Você pode compartilhar, você está ajudando, né? Você pode fazer algum tipo de patrocínio, né, de livros, você pode nos dar livro, mandar livro aqui para a gente, né? Porque a gente tem um quadro que é o Olhar Multiforme, como você pode também, se quiser, não é? A questão financeira aí você pode fazer. Esse número aí é o número que você pode também, através desse número, hoje já tem um aplicativo, um método aí que é chamado Pix, né? Então, através desse número aí, esse número também é um Pix, você pode contribuir com esse programa também. Amém? Deus é contigo. Vamos agora para a palavra. Aleluia. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Amém? Deus é o Deus que vê todas as coisas. Aleluia. Então nós vamos aqui para a palavra. Nós temos aí, ó, você está aí acompanhando. A gente sempre deixa não só você nos ouvir, nos ver, mas também você acompanhar com alguma. E aí sempre na tela está aparecendo, não é? Algum escrito que é para você acompanhar, né? A trajetória dessa palavra. Né? Então você tem a oportunidade de ouvir, ver e ler. Que bênção de Deus, não é? Nós vamos hoje
Olha aqui, ó. Nós temos aí, você acompanha comigo aí, cordão de 3 dobras, é o nome do nosso programa. Esse nome, cordão de 3 dobras, extraímos da Bíblia, tá? O objetivo desse programa é pregar a palavra, amém? Pregar a palavra de quem? Palavra de Deus, que consideramos como uma palavra pura e santa. É regra de fé e prática nossa, que nós que somos denominados como cristãos, né? Mas o maior título não é cristão, é ser filho de Deus, amém? Então tá aí, ó, é a palavra de hoje. Tá aí, ó. Como estão suas alianças? Como está sua aliança? Ou como estão suas alianças? Né? A aliança tem essa questão do ciclo, de ser, né, um círculo, né? Formato. E aí todo tempo não tem fim, né? Traz esse sentido aí, porque a aliança. Só que a aliança vai além, né? Desse sentido, de um sentido real e simbólico, né? Aí você tem a aliança de ouro, de prata, né? Enfim, uma bijuteria, uma joia. E você tem, né, o sentido real, o sentido simbólico, o sentido material. E você tem, eu já ouvi muito isso, que muita gente dizia assim, e ainda tem em alguns lugares. Ó, aqui, fulano, nessa cidade, o pessoal que tem o costume de, por exemplo, vender alguma coisa, por exemplo, um carro, só de boca, né? Você quer esse carro, toma os documentos, toma a chave, mas você vai me pagar como e quando? E de que maneira? A pessoa disse, eu vou lhe pagar assim, 10 vezes. Pronto. Tá a palavra, sabe? Ele está mais na palavra do que ir lá no cartório, enfim. Muita coisa, ainda, muita gente honra, né? Empenha de modo positivo a sua palavra. Ou seja, entre uma pessoa e outra, se estabelecendo algum tipo de negócio, não só o negócio no sentido de dinheiro, propriamente, mas qualquer tipo de acordo, para que ele seja de fato harmonioso e se cumpra e dê certo, é necessário que exista entre um e o outro uma aliança, né? Porque a aliança tem esse sentido simbólico de ser uma ponte que não falha, né? Porque ela não tem fim. Ou seja, eu fiz uma aliança, um contrato. Existem umas regras, existe regra. A aliança poderia ser um contrato, né? Mas eu digo assim, que a aliança é o guarda-chuva, o contrato está embaixo da aliança. Porque a aliança conota muito mais do que um simples contrato. E muita gente tem feito seus contratos, suas alianças. Não é isso? Por exemplo, você tem as suas alianças, seus contratos. Aquelas pessoas que você se comunica, que você dá crédito, né? Em todos os sentidos. Então, você vê, por exemplo, tem um jogador que ele joga com, vamos supor, um centroavante. Tem 2. O cara joga ali, os dois jogam, os 2 jogadores, enfim, tranquilo. Mas, quando você junta determinados, você bota outro, vou botar agora, o técnico disse, eu vou tirar esse centroavante aqui, vou botar outro para jogar com aquele outro. Aí você vê uma chuva de gol. Porque existe um quê? Uma aliança, uma afinidade, um contrato, não simplesmente um contrato jurídico, ou por algum tipo de imposição, né? Mas severa ou de forma ditatorial. Mas existe o quê? Uma aliança. E ali os dois se entendem e há uma harmonia de pensamento, de olhar, de sentimento. Um gosta do outro e sabe passar a bola para o outro e daqui a pouco faz gol.
1, 2, 3 e tem dupla aí de zagueiros no futebol. Assim também tem sócios, que tinha 4, 5 sócios, determinado questão comercial, empresa, e resolveram ficar só com 2 e aqueles 2 se entendem. Tem 30 anos, os 2 são sócios, não brigaram, ou mesmo que se briguem, mas estão ali, fizeram uma aliança um com o outro. Né? Como casamento, pessoa, vamos dizer assim, um namoro, né? Noivado, casamento, a pessoa cria uma aliança, um contrato, uma maneira de... Aliança com esse sentido de não ter fim, né? Então, até que a morte os separe, né? O casamento deveria e deve ser. Não até que a morte os separe, mas muito mais, né? É um dar vida pelo outro. Né? Porque a morte, enfim, pode vir de alguma forma. Mas e você dar a vida? Né? Você vê que alguém vai atirar na sua esposa, você diz, espera aí, atire em mim, não atire nela, não. Ou seja, você tem uma aliança com ela de amor. Né? Você disse, olha, vamos viver para sempre. Existem várias alianças, não é? E esse é o nosso tema. E nós fazemos essa pergunta para você, né? Nosso foco aqui relacionado sobre aliança, sobre contrato, sobre comunhão. Como estão suas alianças? Faço essa pergunta para você. Como é que estão as suas alianças? Como está? Como estão, né? Suas alianças? As alianças que você tem feito. E aqui eu faço uma divisão. Você tem feito alianças com o pecado, com o mal, com os demônios? Ou simplesmente você tem feito aliança com Deus, né? Com o Pai, com o Espírito Santo, com as pessoas boas? Você está do lado de Deus ou do lado do diabo no sentido de aliança? Você fez aliança com o mal ou com o bem? Você fez aliança... E veja que fazer aliança, né? Não depende só de você, depende do outro, se alguém queira, né? Se alguém quer. Então, a aliança é um contrato, vamos dizer assim de forma mais simples, é um contrato em que você, independente do tempo, declara que vai cumprir os objetivos daquele contrato. E essa aliança redonda, como a aliança que você tem no dedo, ou como qualquer outro anel em forma de círculo, ela demonstra essa questão de ser sem fim, que você vai cumprir independente do tempo. Ou seja, você cumpre todo o contrato, toda a aliança, tudo que projetou, tudo que você criou até o fim. Né? O sentido é esse. E você tem uma palavra hoje interessante, olha. Nós temos aqui algumas questões sobre o texto. Tá? E nós vamos ler esse texto. Esse tema nosso é, né? Como estão suas alianças? Dentro desse tema, no texto que nós vamos ler, tem uma epígrafe, um títulozinho lá em cima do texto, né? E que é mais ou menos assim, 2 mulheres usadas como alegoria das alianças relacionadas a Deus. Essas duas alianças foram 2 alianças básicas, várias alianças, né? A história de Deus com a terra, com o seu povo, né? Com o ser humano. Se estabeleceu aí várias alianças, mas eu quero focar aqui em 2 alianças que eu considero básicas, que eu chamo aqui de antiga e nova aliança.
né? A antiga aliança que tem Moisés, um judeu, alguns dizem que é egípcio, enfim. Que foi o maior representante desta aliança, porque boa parte ou quase tudo desta aliança passou primeiro de Deus para Moisés, depois Moisés entregou ao povo, né? Então ele é o representante maior da antiga aliança. Olha que eu não estou dizendo aqui que essa antiga aliança é podre. Não, estou dizendo que ela é uma antiga. E a nova aliança que tem o maior representante, que é Jesus Cristo. Ou seja, Moisés é o maior representante desta aliança, a antiga, e Jesus o maior representante da nova aliança. Aleluia! Então, ele pega aí a figura de uma mulher, de mais uma outra mulher, duas mulheres, né? E usa essas duas mulheres como uma alegoria referenciando, né, a aliança, as alianças especialmente relacionadas a Deus. Então, dito isso, nós vamos ler aqui o texto que está em Gálatas, no livro de Gálatas. Gálatas é um livro bíblico que está no Novo Testamento, né? O Novo Testamento que fala, né, da nova aliança. Amém? O velho também, o antigo, melhor dizer, fala da nova aliança. Mas o novo é a própria aliança em evidência. Amém? E as questões que coloca do futuro. Agora você veja aí, ó. O livro e versículo. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Versículo 21 e 31. Melhor dizer, versículo 21 ao 31. Vamos ler em nome de Jesus. Leamos. Sara e Agar, alegoria das duas alianças, é a epígrafe. Gálatas, capítulo 4, versículo 21, diz assim, desta maneira. Vou ler, leia comigo. Acompanhe. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Veja, a alegoria está aí, né? O exemplo está aí, ó, para chegar ao objetivo primordial dessa palavra. Versículo 22, Gálatas capítulo 4, versículo 22. Veja aí, Gálatas fica depois de Coríntios, né? E antes de Efésios. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, 2. Um da mulher escrava e outro da mulher livre. Diferenciação aí, a mulher escrava era da esposa e o outro de uma, vamos dizer assim, colocar uma palavra mais atualizada. Um era da esposa, a esposa que ele casou, né? A esposa de Abraão, Sara, e a outra era de uma secretária do lar, vamos dizer. Alguns chamam de empregada doméstica. Então Abraão deu uma ratada lá, né? Não estabeleceu e cumpriu aquela aliança do namoro e casamento, enfim, de amar e não fazer determinadas coisas com Sara e terminou. Claro, existe alguma circunstância diante disso, mas há um erro dele, de Sara também, porque permitiu, e essa empregada doméstica ou essa secretária do lar, esta
funcionária de Abraão, teve um filho dele. Então Abraão deitou com Agar e teve um filho com ela, chamado Ismael. Ou seja, está aí esta divisão básica. O filho da esposa e o filho de uma funcionária doméstica, de uma funcionária do lar, do próprio Abraão. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Ou seja, fora daquela aliança entre o casal, né? E no sentido de direito também. O da livre mediante a promessa, né? Porque ela não podia ter filho. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. O Sinai que eu lhe falei há pouco. Sinai, Moisés. Sinai, Moisés, representante maior da antiga aliança. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, como está escrito, né? Jerusalém, lugar é que Jesus, de onde Jesus partiu, nasceu e saiu para o mundo. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada. Nesse caso aí, quem estava era Sara. Durante um tempo ela não podia ter filho. Então, porque são mais os filhos da abandonada que os da que tem marido. Versículo 28, Gálatas 4, 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Aí Paulo já está falando não só para o judeu, mas ele está falando para os gentios, que nós estamos dentro dos gentios. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim filhos da livre. Baseado nessa palavra que nós lemos, amados, nós podemos entender, nós temos aqui algumas questões sobre o texto, né? O autor é Paulo, o apóstolo, né? Também temos aqui alguns personagens, vamos dizer aí, são vários, mas nós temos os Gálatas, irmãos da Galácia, e Paulo está falando também ao povo judeu e gentio. E hoje a palavra está falando a você e a mim. Okay? Qual é o local? A Galácia, né? Lá na região do Mediterrâneo. O objetivo desta palavra são vários, né? Mas colocamos aqui um que nos chamou a atenção. É instruir acerca de uma dúvida. A dúvida com relação às 2 alianças. Qual valia mais? A de Moisés, quando eu digo a de Moisés, é porque Moisés foi o representante maior. E a de Jesus. Fica uma coisa aqui base, clara, que Deus manda ela entregar. Moisés, vamos falar aqui, Moisés matou um egípcio. Ele fez o quê? Praticou um pecado. Não é? Moisés matou um egípcio. Portanto, a aliança dele é limitada como representante maior. Jesus, possuidor da nova aliança, ele não pecou. Portanto, a aliança de Cristo é superior à aliança de Moisés. Qual dos dois pode salvar? Jesus Cristo.
Se Moisés não tivesse pecado nenhum, poderia até salvar. Mas, de Gênesis e Apocalipse, as promessas, as profecias apontam para Jesus. Jesus não pecou. Assim, a aliança de Cristo, a aliança em Cristo é maior. Então, sobre a aliança de Deus, a validade, existe sim uma validade de cada uma. Olha, a validade. Todas as duas têm validade. Mas a de Cristo é incalculável. Né? O valor e a valorização e a valoração de Moisés, legal. Mas a de Cristo, infinitamente superior. Aqui eu vou trago uma aplicação. Ó, sobre as duas alianças. Uma possui conotação espiritual maior que a outra. Não podemos dizer que Moisés, essa lei, não cuidava do espiritual. Pelo contrário, claro que o olhar estava mais para, né, Deus cuidar de todas as formas do povo, mas as duas têm conotações espirituais, só que a de Cristo veio para o quê? Para ressuscitar não mais o homem na carne, mas também o homem no espírito. Ou seja, a nova aliança mais a antiga aliança, juntas, ela promove o quê? A questão é a perfeição. Quem traz a maior das perfeições? Quem é o maior das duas alianças? Nas duas alianças, os dois maiores, Moisés e Jesus, né, antiga e nova. Quem é o maior? É aquele que trouxe perfeição para os ensinos da sua aliança. Então, a aliança com Moisés e a aliança com Cristo, elas são válidas, mas a maior é a aliança de Cristo. Eu trago aqui para a gente partir para o final 3 questões práticas mediante esta palavra que eu deixo para você. A primeira, aí você preste bem atenção, a primeira, você deve tomar uma decisão em relação à obtenção de uma nova aliança, seja uma aliança com Cristo. Primeira questão prática, é necessário que todos os homens possam tomar decisão em relação à obtenção de nova aliança, seja uma aliança com Cristo. Por quê? Porque você fazendo isso, é como Efésios 2 diz, e ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, você era morto, eu e você espiritualmente estava condenado para o inferno por causa do pecado. Aceitando Cristo, fazendo e tomando a disposição, né, sua mesmo de fazer uma aliança com Cristo, o aceitando, você passa a obter uma nova e viver uma nova aliança. E aí, nesse contrato da nova aliança, você tem vários benefícios, porque agora você é co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Portanto, sua herança é eterna. Segunda questão prática. Se você jogou para lá a sua aliança, quebrou, não está mais afim, especialmente a sua aliança com Deus, então talvez você não está muito bem, então é necessário, é a hora de você refazer a aliança. Talvez você quebrou essa aliança, agora é necessário uma questão prática para a sua vida, refaça a aliança. E a terceira e última, hoje, aí, aonde você está, é necessário que você faça uma aliança. Eu sugiro a você, eu indico, não é? Eu declaro, eu digo a você, faça essa aliança. Faça uma aliança com Deus. Hoje, aí, onde e aonde você está. Essas são 3 questões práticas baseadas em Gálatas, falando sobre as duas alianças. Então vamos agora orar, né? Aqui nós trazemos aqui 3 motivos de oração por você
E eu vou orar agora e você me acompanhe, escute e nos acompanhe em nome de Jesus. Pai, eu quero agora te pedir, né? Papai, ô glória, aleluia, Deus fiel. Quero te pedir que o Senhor vá na vida financeira desta dona de casa, que o marido foi embora ou morreu, ou é mãe solteira, mas é a maior responsável da casa, é uma viúva, é uma mulher, seja jovem ou já uma senhora. Pega a área financeira dela e transforme todinho. Eu oro e já te agradeço, Pai. Também oro pela vida sentimental. O ser humano foi constituído com esta parte sentimental, emocional. Essa questão que para nós é isso, homem e mulher. A paixão, não é a paixão infame, mas o gostar, o amar, o casar, o namorar, o noivar, o viver. Deus, essa aliança sentimental que foi quebrada, desfaz toda a ação da incompreensão, todo o desequilíbrio nos nervos. No nome de Jesus, as ignorâncias, as estupidezes que se praticam entre um e o outro. Um joga um balde no outro, o outro joga uma faca. Começa a mudar. Eu te peço, papai, ajuda essas pessoas a mudarem. Em nome de Jesus, se entender. Porque nem tudo é Satanás. É o homem, é a mulher que se acha, quer ser mais do que o outro. Ajuda esse casal a se entender na área sentimental. Agora também eu quero te pedir uma coisa, Pai. Aqueles casamentos, aqueles namoros que não é do Senhor, seja lá quem for, que o Senhor possa afastar, que o Senhor possa conscientizar essas pessoas, que uma não é para a outra, e possam cada um seguir o seu caminho. Também aqueles que haja reconstituição, reconciliação, e aquilo que não é essas coisas que pertencem ao homem, é espiritual, é demônio, caia por terra agora a ação do demônio na vida sentimental. Aquela pessoa que nunca encontrou uma pessoa certa. Algumas o defeito está nela, ajuda ela a se consertar. Outras é porque não está tendo paciência. E outras são demônios. Uma obra feita, uma palavra de maldição. Eu desfaço agora no nome de Jesus. Eu entrego a área sentimental de todas as mulheres do Brasil nas tuas mãos. Desse lugar, desse estado, desse município. Você que me escuta aí de madrugada, agora, na tarde, na manhã, receba o melhor de Deus na sua área sentimental. Receba a libertação. Você que foi estrupada, de repente você parou, chegou até ao ponto de ser uma garota de programa, criou um ciclo, uma cultura da defasagem e achar que vai viver sempre no deserto, que todos os homens são iguais. Pai, cura esta pessoa, liberta, afasta essa ferida, esses demônios. Entrega a área sentimental dos homens. De repente, esse homem foi violentado sexualmente, que o Senhor dê a cura a este homem, o salvando, o libertando e o restaurando. E que ele possa passar agora, ou ele era um travesti, ou ele, de repente, não sei a situação dele, ou não deu certo com as mulheres. Enfim, cura cada um e abre as portas e dá um bom casamento a cada um. Aqueles que queiram. E aqueles que não querem casar, também o Senhor deu equilíbrio sentimental, emocional. Eu oro pela vida sentimental. E, por último, terceiro motivo de oração, eu oro para que você
que me escuta adquira um sustento financeiro. E que esse sustento financeiro seja legal, concreto, certo, bom e não incerto. Pai, dá a criatividade, abre as portas, porque às vezes não é só o humano, é espiritual. E não é só o humano e demônio, é o Senhor mesmo abrir a porta. Abre essa porta, abre esse portão para que essa pessoa adquira um sustento, ou uma maneira, um meio de sobreviver financeiramente. Eu oro por esses 3 motivos, financeiro, espiritual e de sustento financeiro, ou seja, objetivo de abrir alguma coisa, ou passar em um concurso, enfim, trabalhar em algum lugar, seja jovem, adolescente, seja adulto, senhor, senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba o melhor de Deus para a tua vida através dessa oração. Amém? Nós vamos dando um shalom para você, dizendo a você que obrigado, né? E vamos aqui para o nosso quadro agora. Obrigado por esse momento, né? Deus é fiel. Amém? Vamos para o nosso quadro Olhar Multiforme, em nome de Jesus. Mas não esqueça de compartilhar, né? Não esqueça de compartilhar nas redes sociais da Convert, de Licínio Lira ou Lira Antunes, como também de Cordão de 3 Dobras, esse programa. Amém. Eita, glória a Deus. Amém. Estou aqui na minha mão com a agenda. Aleluia. Você está vendo aí, é uma agenda. Essa daqui tem a agenda, tem uma canetinha, né? Tem aí as cores, para você bota faz uma anotação e vai fazendo suas anotações, né? Então, a nossa dica hoje é uma dica um pouco simples, mas para fazer você pensar, né? É simples, mas eu botei aqui, ó, nesse quadro Olhar Multiforme, a dica de hoje é um livro, eu botei entre aspas, por título, Agenda. Tá? Tá aí, ó, um título de hoje, nessa dica, né? O livro é Agenda. Uma simples agenda. Você tem, né, vários formatos de agenda. Você tem agenda no computador, você tem essa agenda física aqui, né? E tem vários formatos que dá o sentido de agenda, né? Vários tipos de agenda. E esse formato, não o formato simplesmente, né, mas a agenda que tem, por exemplo, como autor, você tem a sua agenda. Vamos dizer aí, o autor dessa sua agenda é Deus, eu sugiro que seja, e é, e você, ou simplesmente você e Deus é o autor desta agenda. O ano, né, de publicação desse livro, vamos dizer que é o agora, porque o agora pertence a você, né? E poderia ser atemporal, enfim, não existe tempo, porque Deus é ilimitado. Então, nossa sugestão sobre esta obra está no capítulo 1. O capítulo 1 da nossa agenda é a memória da vida, da sua própria vida. Então, você hoje aí, na sua própria memória, né? O que é que você vai fazer? Você vai fazer essa pergunta relacionada à sua própria agenda de vida. O que acontece com você hoje? O que está acontecendo comigo hoje? Faça essa pergunta a você e digo a você que faça com você. O que é que está acontecendo comigo hoje com a minha agenda? Ou eu mesmo como a própria agenda da minha própria vida, a minha mente, meu coração.
né? Capítulo 1 da minha agenda é a memória da minha própria vida. E dentro desse capítulo 1, há uma questão, é o que você está fazendo com ela. O que acontece? Acontecer é agir. O que acontece com ela? O que é que você está fazendo? Eu quero deixar essa sugestão de hoje num quadro Olhar Multiforme. A dica de hoje é um livro, entre aspas, por título Agenda. O autor dessa agenda é Deus e você. E você e Deus. O ano é o agora. Nossa sugestão está no capítulo 1, que é a memória da vida, a memória da sua própria vida. Você faz um apanhado aí na sua própria consciência, né? Independente do estado que você esteja. E não só faz, como há uma pergunta diante da sua própria vida, da agenda da sua própria vida. O que é que eu estou fazendo com ela, com a agenda da minha vida? E eu finalizo aqui deixando uma questão prática, como sugestão e indicando mesmo. Se o dono dessa agenda, a agenda da nossa vida é Deus, o autor, melhor dizer, então deixe ele ir colocando o que ele quer dia após dia. Olha, amanhã esse meu filho vai ter isso, amanhã esse meu filho vai para tal lugar. É só você acordar todos os dias de manhã e começar a pensar, o que é que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou agir hoje? Deus, eu estou aqui. Deus, o Senhor que está lá no céu, se o Senhor existe, ajeita a minha agenda, melhora a minha agenda. Amém? Então essa é a nossa dica do Olhar Multiforme. Nós vamos aqui orar para finalizar esse nosso programa, pedindo a você que nos ajude sempre, né? Falamos aí as ajudas que você pode dar, especialmente assistindo e compartilhando. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Abençoa todos aqueles que têm nos abençoado, me abençoado. E que eu possa também transferir essa bênção para todos aqueles, especialmente pela explanação da palavra. Abençoa, Senhor, quem não conhece o Senhor com a salvação. Quem conhece e está afastado com retorno. E quem conhece com a firmeza. Que o Senhor invada os 4 cantos da cidade, do feirante ao governador e presidente da República, ao grande empresário. Que o Senhor cuide, que o Senhor visite e que esses dias para frente, esses meses, cada um possa obter uma grande vitória. Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui, ser conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esvazia o nosso coração. Amém e amém. Finalizamos aqui o nosso programa.